Aleluia, meu Deus. Não lhe cobrava consulta e nem despachava ninguém com as mãos vazias. Glória a Deus. Ele é ontem, ele é hoje, usa teu servo, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele encontrava-se ali nos termos de Cafarnaum, aleluia, cidade marítima, aleluia, era o berço, o palco da pregação de Jesus, glória aonde a Deus. ele estava ali para, aleluia, transmitir o seu sermão, a sua palavra, e as pessoas vinham de longe, as pessoas vinham trazendo na esteira, as pessoas vinham montado em animal, vinha, aleluia, Deus, e vinham os andrajosos, vinham os leprosos, vinham as pessoas carregadas de toda necessidade, e Jesus lhes pregava a palavra no sermão e curava também as pessoas vinham tristes, as pessoas vinham chorando, glória a Deus, as pessoas saíram alegres, glorificando o nome, aleluia, Deus, porque a presença do Senhor, eita glória, naquele ambiente, verdade, meu Deus, ele começava a operar, ele trazia alegria nas pessoas, nas graças a Deus, famílias, de maneira que era mudado a vida, a história da pessoa, glória a Deus, aleluia. Pela parte ao entardecer, depois do atendimento diário das pessoas, aleluia, Jesus ele convida, aleluia, para que passamos para o outro lado ou para outra margem, glória a Deus. E diz a Bíblia que veio também outros barquinhos com ele e o seguiram, e quando se afastaram da beira-mar, diz a palavra do Senhor, aleluia, que levantou-se um grande temporal, levantou-se o vento, o mar se agitou, o mar estava bravio, e diz a Bíblia que agora os discípulos que seguiam Jesus naquele barco, eles temeram a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles eram homens experimentados na pesca, eles eram acostumados, conheciam o mar palmo a palmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele dia o vento e o mar estava completamente diferente das outras vezes, aleluia. Quando Jesus ele diz, passamos para o outro lado, para a outra margem, a outra margem era Decápolis. Decápolis era a província dos Gadarenos, e lá na província dos Gadarenos tinha um grande catarro, ali tinha, aleluia, o endemoniado gadareno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então quando Jesus diz, passamos para o outro lado, passamos para a outra margem, os demônios se agitaram, e segundo alguns historiadores dizem, aleluia, que aquele vento e aquele mar estava sendo sacudido, não simplesmente pelo fenômeno da natureza, mas sim pelos demônios que agitavam as águas, aleluia, para que Jesus não chegasse do outro lado da margem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, você que sai para fazer a obra de Deus, pastor tem experiência com isso. Quando muitas das vezes nós dizemos, olha, nós vamos lá na casa do fulano de tal, eles dizem, olha, nós não vamos estar lá, nós vamos sair, nós temos algo. Por quê? Porque os demônios não querem a sua presença lá, aleluia, porque sabe, se você for lá, alguma coisa vai acontecer. Deus de glória, aleluia, Deus, dividir a casa com o demônio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eles sabendo que Jesus ia naquele lugar, então agita-se as águas, sopra-se o vento, e os discípulos vieram a Jesus dizendo, mestre, não te dá que perecemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, aleluia, aqueles homens conheciam Jesus, os discípulos dele sabiam, viram eles curar pessoa, multiplicar pão, viram eles curar leproso, aleluia, ressuscitar morto, mas naquele dia eles tiveram pavor da morte. Quem não tem medo da morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando o homem não tem medo da morte? É quando ele está drogado. Sabe quando o homem não tem medo da morte? É quando ele está completamente endividado e o agiota atrás dele, e de qualquer maneira
agir para morrê-lo, ou então quando ele está completamente dominado pelo poder do Espírito Santo de Deus, Aleluia, para não negá-lo a Jesus de Nazaré. Só Glória a você que está entendendo. Só a sua mãozinha para cima e dá glória ao nome do Aleluia, Senhor. meu Deus, Ele teu está poder aqui, grande, ó Jesus de Pai. Nazaré. Ele veio nesta noite para impactar a Espírito tua vida. Santo de Ele veio nesta noite para encorajar você. Ele veio nesta noite para fazer algo, aleluia, na tua vida. Então diz a Bíblia, Jesus agora ele olha, aleluia, para o seu discípulo, aleluia, e diz para ele, porque vós sois tão tímido, porventura ainda não tenho fé. Então Jesus ele dá uma ordem imperativa dizendo, cala-te vento, inquieta-te mar. Jesus ele não falou duas vezes, ele não falou Glória a três vezes, ele falou uma vez, Deus. porque a sua palavra tem peso, a sua palavra tem meu autoridade, Deus. e quando ele fala, o Graças vento, ele a tem que Deus, se ó acalmar. Pai. Aleluia, a água tem que parar de se agitar, porque Jesus, aquele que domina Deus todo de o fenômeno glória, da Pai. natureza, aquele que manda, aquele que meu Deus, teu poder é grande, manda na Senhor. igreja, manda em Satanás, manda no inferno. Ele veio para fazer a diferença. É ele que está aqui nesta noite. É ele que veio através da sua Obrigado, meu palavra salvífica nesta noite para falar ao meu e ao teu coração. E se você acreditar, você vai sair daqui navegando no oceano do Espírito, porque ele se faz presente nesta noite. Então, se você veio nesta noite, destrava a tua boca, solta a tua língua e glorifica o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Jeová, só você que está sentindo. Levanta a tua mão. Glória a Deus, aleluia. O nome dele é ele. Ele está aqui nesta noite. Abre o teu coração nesta noite. Ele quer mudar esta página caótica da tua vida. Ele quer escrever uma nova história, uma história linda de felicidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus agora, ele atravessa e chega à beira-mar. E diz a palavra de Deus, quando ele chega à beira-mar, vem, aleluia, aquele grande Gadaro, aleluia. E quando ele se depara com Jesus, ele diz, o que vieste fazer aqui? Aleluia, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porventura tu viesse nos atormentar antes do tempo. Jesus, ele olha para aquele demônio, dentro dos olhos dele pergunta, qual é o teu nome? Ele disse, o meu nome é Legião, aleluia, porque somos muito. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a história bíblica que aquele Gadaro, aquele endemoniado gadareno, ele era uma pessoa que não habitava em casa, ele andava de dia e de noite, andava pelo sepulcro, aleluia, muitas das vezes dormia no cemitério, aleluia, ele se cortava com as pedras, ninguém poderia amansá-lo ele, porque quando acorrentava, ele quebrava as correntes, ele fazia as algemas em pedaço, ninguém se atrevia a aproximar de Gadareno. Naquela redondeza, as pessoas que passavam por ali, aleluia, ele se assenhoreava das pessoas e deixava como morto. E além disso, Gadareno, ele não vestia roupa, andava pelado, dividia o seu território com os porcos e ninguém poderia fazer nada. Mas Gadareno, ele era uma pessoa assim como você e eu. Ele tinha uma família, ele tinha alguém, mas era dominado pelo império satânico. Então Jesus, ele expulsou a legião de demônio daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que Gadareno se tornou um grande missionário. Ele queria seguir a Jesus, mas Jesus disse não, vai e fala aos teus o quão grandes coisas o Senhor fez por você. Você já imaginou? Aleluia, o Gadareno não precisava nem abrir a boca, pastor, porque todos conheciam ele. As pessoas não vê Gadareno, eles queriam saber o que aconteceu, quem foi que fez isso na vida dele. Aleluia, as pessoas estavam ali para se informar, e ele dizia, olha, tem um homem diferente, ele veio aqui
senhor presbítero, aleluia, que ele disse: eu sou um milagre de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, meu irmão, aleluia, ninguém veio, aleluia, para Jesus porque quiseram. Todos aqueles que vieram, eles têm uma história. Alguém perdeu a família, aleluia, alguém se encheu de dívida, alguém estava preso na droga, na bebida alcoólica, na prostituição, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que era bem empregado, pastor, tinha dinheiro, mas não tinha a felicidade que você tem, aleluia, era triste, era vazio, e por isso ele veio para ser acolhido na igreja, e Jesus mudou a história dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Há mais de 20 anos atrás, eu fui convidado para me pregar numa cidade vizinha aqui, em Rio Branco, Acre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui pregar numa igreja simples, bem simplória. Aleluia. Lá no bairro Sobral. Era uma igrejinha de madeira na época. Aleluia. De escada, subia, porque em muitos lugares as casas elas são de assoalho, porque numa época de inverno alaga tudo. E ali eu cheguei naquela igreja para pregar. Era uma época de festa. Aleluia. A igreja estava lotada de pessoas, tanto dentro como pelo lado de fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora da mensagem me apresentaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eu ia ministrar a palavra. Eu estava ministrando a palavra para mais de 15 pessoas naquele dia, entregavam a sua vida para o Senhor Jesus. E no meio daquelas 15 pessoas, aleluia, veio uma senhora, aleluia, de aproximadamente 20 e poucos anos, quase 30, aleluia. Era uma pessoa que veio, aleluia, muito bonita, dobrou-se o joelho e disse: eu quero aceitar ao Senhor Jesus. Aleluia. Aquela senhora, na minha mente, aceitou Jesus e falou: pastor, eu quero que o senhor ore em posição de mão. Eu desci e orei em posição de mão. Um ano depois, houve uma festa naquela igreja. Lembraram o Augusto Pires, me convidaram novamente. E quando eu cheguei lá, pastor, Aleluia. uma pessoa me recebeu muito delicadamente bem e me abraçou no obreiro do púlpito e falou assim para mim, assim: meu pastor, sente aqui, me dê a honra de estar ao seu lado. Aleluia. Eu digo: muito obrigado, eu mereço isso. Aleluia. E fiquei ao lado dele. E ele falando grosso para o pastor: o senhor se lembra de mim? Eu olhei para ele e digo: não. No ano passado o senhor esteve pregando aqui nesta igreja. Glória a Deus. O senhor lembra daquela pessoa bonita, aquela mulher que pediu oração? Aleluia. Pois é, aquela mulher era eu. Aleluia. Porque eu era um homossexual. Aleluia. Eu digo: é mesmo. E ele estava completamente transformado. Aleluia. Falando mais grosso do que eu, pastor Severino. Aleluia. E ele disse: Deus transformou a minha vida. Agora eu sou obreiro da casa do Senhor. Eu digo: então permita-me mais uma vez te dar um abraço. Aleluia. Ele chorou. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Está difícil aí. Está difícil na tua casa. Está difícil na tua família. Aleluia. Mas não é impossível para Jesus. Jesus, ele quer colocar um ponto final nessa história, nesse pesadelo que não te deixa dormir, nesta doença que te incomoda de dia e de noite. Bendito seja o nome do Senhor. Se você crê, você vai sair daqui com a tua bênção e com a tua vitória na mão. Só você que acredita, solta a tua mãozinha para cima e glorifica o nome do Senhor, porque enquanto você manda a glória para cima, ele manda para baixo. Enquanto você glorifica, ele está arrumando a tua casa, a tua família, está preparando um casamento para você, abrindo porta de emprego, aleluia, abençoando para você passar no concurso público, aleluia. Só depende de
você. O segredo é só adorar. Aleluia, nós somos adoradores. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Irmão, aleluia. nós tínhamos um ponto de culto no canteiro de Jamari. E eu peguei e fui para lá. Convidei os irmãos que pudessem ir. Mas de repente choveu muito. Aleluia. E de repente eu ligo para um obreiro e digo para eles: irmãos, você vai de moto? Eu liguei para a irmã e disse que não está chovendo nada. Aqui já está assim, fraco. Se der para você ir, você vai. Se não der, não tem problema. Aleluia. Quando eu cheguei no canteiro, há pouco tempo, a chuva roxou. Aleluia. Eu digo agora, o irmão que vinha, ele não vai vir mais, porque é de moto. Aleluia. Eu tiro de carro o outro irmão presbítero. Aleluia. E ali, nós estávamos ali naquele culto de ensinamento. Irmão, quando é fé que não, ele chega. Ele e a esposa, todo molhado. E parou bem na biqueira da casa. Um obreiro meu que era identidade terra azul e sua esposa, missionária. Eu falei: rapaz, você veio. Sabe o que ele disse para mim? Pastor, nada impede de um adorador ele adorar o nome do Senhor. Aleluia, se você que está entendendo, dá glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tanta dificuldade para vir para a igreja, né? Aleluia. Ah, pastor, chegou um parente lá em casa, não deu para me vir. Traz um parente para a igreja. É simples assim, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para a igreja, depois nós continuamos nosso papo. Ô, rapaz, formou o tempo. Eu acho que vai cair um pedaço, não vai, fica em casa. É o dia da tua bênção, meu irmão. É o dia da tua vitória, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor. Há muitos anos atrás, eu congreguei nessa igreja. Quando o pastor Ari Júnior era pastor aqui. E eu moro até hoje lá no Mariana. No inverno. Se um dia vocês conversarem com ele, ele vai contar essa história. Sempre ele contava. E aonde ele vai, que eu estou no culto, ele fala isso. Ele disse: o pastor Augusto Pires. Ele vinha debaixo de chuva. Aleluia. Do bairro Mariana. Não era de carro não, hein? Não era de moto também, não. Era de bicicleta. Ele, a esposa e a filha. Eu trazia minha roupa dentro de uma sacola de plástico. E lá no banheiro, eu trocava a roupa e eu estava aqui. Tinha vezes irmão que morava perto aqui que não vinha para a igreja, pastor. Mas eu vinha. Às vezes a igreja estava com pouca pessoa. Mas sabe o que eu tinha na minha mente e no meu coração? Senhor, o importante é que o Senhor está aqui. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que tem gente que ele parece que é desprovido de inteligência? Ele acha que o culto só é bom quando tem muita gente. Glória a Deus, aleluia. Parece que é as pessoas que vai curar ele. E o dono da bênção está aqui. E se Jesus estiver, ele é o suficiente, meu irmão. Se Jesus está aqui nesse lugar, se Jesus está na tua casa, no teu coração, no teu barco, ou se você estiver no barco dele, se ele estiver, é o suficiente. Quantos creem nisso, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Severino, eu fui muito provado até hoje. Aleluia. Mas foi necessário. Muitas vezes você não está entendendo porque você está sendo provado por Deus. Deus está trabalhando, está lapidando. Deus está te trazendo a uma experiência a mais. Deus está querendo que você dependa dele. Você lembra daquela passagem da viúva de Naim? Jesus deu uma lição para ela, porque era o marido dela. Morreu o marido, ela se desabou. Não queria mais viver. Sabe por quê? Porque ela confiava no homem. Sabe? Não é errado e não é pecado você ter dinheiro,
você fazer uma faculdade, estudar. Não. Você precisa do homem. Você precisa da mulher. Você precisa da faculdade. Precisa do emprego. Agora tem um segredo. Mas é de Deus que você depende. Glória a Deus. É de Deus que você depende. Essa mulher, cadê? A pessoa diz, rapaz, o meu Deus é meu dinheiro. Acabou o dinheiro, cadê o Deus dele? Deus seja louvado. E Jesus pode dar tudo. Ele abre porta onde não existe porta. Glória a Deus, aleluia. Ele abre porta de água com a chave de madeira. Moisés, o que é que tu tem na tua mão? É o bastão. Toca nas águas e abre. Glória a Deus. É Ele. Ele é tudo. Perca tudo na sua vida, mas não perca Jesus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus diz assim, ó mulher, tu precisava sim do teu filho, do teu marido. Agora tem uma coisa, é de mim que tu depende. Glória a Deus. Sabe, irmão, aos meus 50 anos, glória a Deus, Deus me deu um filho. Eu não poderia ter filho. Fui no médico muitas das vezes. Fiz tratamento, mas na época eu não tinha condições de comprar o remédio, né? Aí, há muitos anos atrás, sabe? E Deus me deu um filho. Está com 5 anos. Aí eu vou no mercado, cabecinha branca, eu pensei que nosso irmão aqui, o pastor, porque quando a gente tem cabeça branca assim, o pessoal já diz assim, é velho. É assim que o pessoal fala para mim. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu chego com meu filho lá para comprar um negócio, os outros olham assim para mim e dizem assim, é seu neto? Diga, é meu filho, meu. Ainda estou nativo ainda. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus, para ele, tanto faz subir a corredeira ou descer a corredeira. Tanto faz para ele o rico ou o pobre. Para ele, tanto faz o sábio ou o ignorante. Tanto faz o médico ou o paciente. Para ele, está na mesma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Jesus, ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Sabe? Quando a pessoa diz eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, Glória a Deus. é assim que Deus se agrada. Mas daquele que bate no peito e diz, olha, eu posso, eu estudei, eu me Glória a formei. Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus quer abençoar a sua vida nesta noite. Glória a Deus, obrigado. Glória a Eu sei Deus, que Deus ele quer fazer demais. Eu orei por uma senhora de Rio Branco do Acre. Ela foi curada de câncer no útero. Eu fui pregar em Rio Branco do Acre uns 5 anos agora. E eu estava orando pelo empresário. Eu aqui na congregação, Deus me mostrou no teto da igreja. Ele passou muito tempo, deram meu número para ele, eu não conhecia ele. E ele entrou no meu WhatsApp e falou assim, pastor Augusto, faz tempo que eu estava querendo falar com o senhor. Ele disse assim, rapaz, eu não sei o que fazer da minha vida, já tentei me matar. Eu tenho aqui um mercado muito grande, mas o meu mercado faliu. Eu vou fazer um vídeo para o senhor e vou mandar. Rapaz, ele mostrou o seu mercado dele, assim, umas 3 caixinhas de leite ali, alguma coisa. Estou devendo os agiota e eles estão querendo me matar. Eu não sei o que aconteceu. Eu digo, falei, moço, vou orar por você. Eu entro em oração meia-noite, todo dia. Qualquer chuva que faça sol, meia-noite eu entro em oração. E eu estava lá orando assim, no teto da igreja, Deus me mostrou. Uma senhora que tinha feito uma obra de macumbaria numa encruzilhada e no rio, para deixar ele falido
para ele virar vendido na rua. E eu entrei em contato com ele e falei. Eu falei assim, olha, uma senhora branca, Deus me mostrou ela, uma senhora branca, franzina, de aproximadamente uns 36 anos. O cabelo dela tem duas cores. O cabelo dela é amarelo com vermelho. Ele falou assim, pastor, essa mulher vem do meu comércio, ela gosta muito de mim. Eu digo, pois é essa mulher. Mas fique tranquilo, que eu estou entrando em oração e Deus vai desfazer a obra de Macumbaria. Aleluia, Deus. E eu quero dizer para você, ele falou assim, pastor, eu estou completamente endividado, não tenho como abastecer meu mercado. Eu falei para ele, Deus falou no meu coração, e eu falei para ele, eu disse, olha, eu vou fazer uma campanha em 30 dias. Dentro dos 28 dias, Deus vai levantar uma pessoa aí na nossa cidade. Eu não conheço nem você, quanto mais as pessoas, mas Deus está mandando eu falar para você.